Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui algumas características do tipo de dado primitivo string, onde nós podemos fazer aqui algumas análises a partir desse tipo de dado. Eu espero que vocês possam acompanhar aqui, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o Jupyter Notebook no computador. Eu quero apresentar para vocês aqui alguns insights do tipo de dado primitivo string. Bem, eu já estou aqui no computador para nós começarmos a falar sobre a manipulação de strings. Para isso, nós vamos utilizar aqui o Jupyter Notebook para nós desenvolvermos essa parte. Ele vai abrir aqui o terminal automaticamente. Aqui ele vai abrir o meu navegador aqui, né? Já com a parte dos meus diretórios da raiz do computador, do meu computador aqui. Eu vou simplesmente clicar aqui nessa minha pasta aulas de Python aqui e eu tenho aqui já criado o meu arquivo Python tipo string. Lembrando que este é um curso de programação em Python. Se você caiu aqui de paraquedas, lembre-se que nós já temos várias aulas aí no decorrer aqui do curso. Eu vou deixar a playlist aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá certo? Lembrando que na aula passada nós fizemos aí a resolução do nosso nono exercício da terceira lista. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa acessar a aula. Então, vamos aqui à parte de manipulação de strings. Eu vou abrir aqui esse meu arquivo para nós começarmos a trabalhar essa parte aí da manipulação de strings. Aqui, né, eu criei aqui com a linguagem Markdown o meu primeiro item, né, que é a criação de uma string. Aqui eu criei uma string, né, declarei uma string do tipo str, né? Então, eu utilizei simplesmente as aspas simples, programação em Python, mas eu poderia também criar essa string utilizando aspas, né, dupla aqui no caso, sem nenhum problema, o Python aceita isso daqui também. Ou ainda uma terceira opção, que é utilizando três aspas simples, tá? Dessa maneira aqui, ó, o Python também aceita. Então, se eu rodar isso daqui, ó, ele normalmente, inicialmente ele não fez nada porque ele só guardou essa string na variável s. Se eu printar essa variável s, veja que ele mostra para a gente aqui, então, essa mensagem, que é a mensagem que está aqui, programação em Python, dentro da variável s. Inclusive, se eu quiser verificar que tipo de dado é a variável s, eu posso utilizar a função type de s, que é exatamente da classe str, indicando para a gente aqui que se trata exatamente de uma variável do tipo string. Logo na sequência aqui, nós podemos fazer aqui, ó, o acesso de caracteres individuais no Python. Então, eu tenho aqui no item 2, né, acessando caracteres individuais. Neste caso aqui, ó, cada caractere de uma string pode ser acessada utilizando o que a gente chama de índices, tá certo? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, né, eu criei uma variável primeira letra, e aí eu coloquei aqui o sinal de atribuição, a variável s, e entre colchetes eu coloquei o índice 0. No Python aqui, pessoal, eu tenho que cada posição dessa minha string aqui, ó, ela é guardada por um índice, onde o primeiro índice é o índice 0, e de forma progressiva aqui, ó, depois é o índice 1, 2, 0, 1, 2, né? Na verdade começa no 0. Então, se eu rodar essa linha de código aqui, ó, e printar na tela a primeira letra, veja que neste caso aqui, então, eu tenho exatamente a letra P maiúscula, né? Que é exatamente a letra que está aqui colocada nessa minha string S. Eu posso também mostrar a última letra. De forma crescente, eu verifico qual que é a última letra, ou também eu posso utilizar índices negativos. Como eu não tenho zero negativo, né? Número zero negativo no caso, eu começo sempre com menos 1. Então, o menos 1 é exatamente o primeiro índice aqui, ó, de trás para frente, né? Então, seria o último índice, e aí depois seria menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, se eu rodar essa linha de código aqui e printar na tela última letra,
caso aqui, então, eu posso verificar que é exatamente o meu sinal com um ponto de exclamação. Além disso, eu posso trabalhar a parte do fatiamento de strings, né, o que a gente chama de slicing. Você pode extrair partes de uma string, utilizando aqui agora, né, o índice que começa um determinado número até outro número. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, aqui, ó, a variável part vai receber a variável s, que vai começar do índice 0, eu estou querendo começar do índice 0, 2 pontos, até o índice 3. Se eu rodar essa linha de código e printar na tela a variável part, olha só, neste caso, ele vai mostrar para mim, né, ERO, ou seja, as 3 primeiras letrinhas aqui, ó, da minha string programação em Python. Então, ele começa no 0 e vai até o 3, mas com exceção do 3, né? Porque o índice 3 não entra. Na verdade, aqui é o índice 0, o índice 1 e 2. Então, seria 3 menos 1, que seria o índice 2. Tá certo? Se eu mudar aqui, por exemplo, para 7, rodar aqui novamente esse meu código, veja que agora, né, eu tenho a substring, né, a parte aqui do program. Ou seja, ele começou no índice 0 e vai até o índice 6, ou seja, 7 menos 1, que é o sexto índice. Ou seja, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, dessa maneira eu posso fazer o que a gente chama de slicing, ou seja, fatiar aí uma string. Inclusive, eu posso mudar aqui para números que estão ali no meio, né? Por exemplo, aqui eu vou pegar o número 2 até o 7. Se eu rodar aqui novamente, veja que ele pegou o grama, né? Dessa maneira, ele pegou a partir do índice 2. Então, o índice 2 começa aqui, ó, 0, 1. Aí começa a partir da letra O. Então, neste caso aqui, começou o O e foi até o grama. Então, eu posso pegar parte aí de uma string utilizando fatiamento de strings. Eu posso utilizar aqui, também aqui agora, neste caso, a função len, né? Para ele retornar para a gente aqui, ó, no quarto índice, o tamanho de uma string. A função length, então, ela retorna o número de caracteres que eu tenho dentro de uma string. Tá? Então, neste caso aqui, ó, eu vou rodar esse código que a variável tamanho recebe len de s. E se eu printar na tela a minha variável tamanho, eu verifico que eu tenho 22 caracteres dentro daquela minha string, né? Se você tiver um tempinho depois, você pode fazer a verificação se nós temos aqui 22 caracteres. Logo na sequência, eu posso fazer a concatenação de strings, tá certo? Neste caso aqui, ó, strings podem ser concatenadas utilizando o operador da adição da matemática. Então, neste caso aqui, eu tenho uma variável que eu declarei aqui, S1, vai receber a string olá, S2 vai receber mundo. Se eu concatenar em S3, S1 mais, eu coloquei aqui entre aspas, a vírgula, mais S2. Então, se eu rodar esse meu código aqui e printar na tela S3, ele vai mostrar para a gente exatamente a mensagem olá mundo ali, exatamente depois da concatenação que eu fiz aqui em S3. Eu posso também, além da concatenação, repetir strings, né? Então, eu posso, nesse caso, ao invés de utilizar ali o operador da matemática de soma, nós vamos utilizar a multiplicação. Então, use o operador estrela aqui, né, para repetir strings. Então, se eu tiver aqui no caso, por exemplo, né, a variável S4 vai receber a palavra Python vezes 3. Printando na tela aqui a variável S4, neste caso, ele vai mostrar para a gente a palavra Python 1, 2, 3 vezes. Então, eu posso repetir strings dessa maneira, utilizando o sinal da multiplicação. Eu posso também, né, dividir strings.
Aqui no caso, nós vamos utilizar um método muito conhecido no Python, que é o método split, que divide uma string em uma lista. Nós não vimos listas ainda, pessoal, mas à frente aqui no curso nós vamos falar das listas. Então, o método split ele divide uma string em uma lista, usando como delimitador espaço por padrão. Então, eu coloquei aqui, ó, lista de palavras, vai receber a minha variável s, o método split, rodando aqui essa linha de código. Se eu printar na tela agora, lista de palavras, veja que agora eu tenho uma lista a partir da minha string, né, com 3 palavras, onde a primeira palavra é a palavra programação, que tem lá na minha string S, a segunda palavra em, e a terceira palavra Python mais o sinal de exclamação. Então, eu peguei a minha string, transformei ela numa lista. Mais à frente aqui no curso nós vamos falar sobre essa parte de listas do Python. Logo na sequência aqui eu posso fazer também a substituição de parte de uma string, utilizando aqui um outro método bastante conhecido que é o replace, para substituir parte de uma string por outra. Então, neste caso aqui agora, ó, se eu pegar a variável S5, vai receber a variável S, replace, e colocar a programação na frente, e logo na sequência mundo, eu vou fazer a substituição da palavra programação por mundo. Então, se eu rodar essa linha de código e printar na tela aqui S5, veja que no lugar de programação vai ficar mundo, e agora eu tenho, então, a frase mundo em Python. Então, dessa maneira, com o método replace, eu substituo uma string por outra. Parte, né, na verdade. Agora, sequência, né, no item 9 aqui agora, eu posso, né, alterar maiúsculas e minúsculas aqui, utilizando os métodos. No caso, o método upper, ele converte uma string para maiúsculas, o lower converte uma string para minúsculas, e o capitalize, ele coloca a primeira letra em maiúscula e as demais ficam em minúscula. Eu tenho aqui, então, a minha variável sUpper, que vai receber a variável s, e o método, né, depois, ponto upper. Neste caso, se eu printar na tela aqui agora, o sUpper, ele vai mostrar para mim a string, todas elas com letras maiúsculas. Se eu rodar essa segunda linha aqui, printar na tela, né, a variável sLower, neste caso, a minha string ficou todas em letras minúsculas. E por último, aqui não menos importante, nós temos o método capitalize. Se eu mostrar na tela aqui um print da variável sCapitalize, veja que nesse caso ele coloca a primeira letra da minha string em maiúscula, e todas as demais em minúsculas. Se você observar aqui em cima, né, eu criei a variável s, onde o P de programação está em maiúsculo e o P de Python também está em maiúsculo. Mas quando eu utilizei o método capitalize, né, ele pega e passa ali apenas a primeira para maiúscula e as demais fica em minúsculo. Então, essa é a forma que eu posso trabalhar aí a alteração de maiúsculas para minúsculas no Python. E aqui, né, por fim, nós temos a parte de verificação, né, como que nós verificamos a presença de substrings, utilizando o operador in, né, para verificar se uma substring está presente na string. Então, por exemplo, aqui, ó, contido, né, a variável contido recebe a palavra, né, a string Python, está em S, ou seja, está na variável S. Podemos verificar aqui utilizando o print de contido aqui, ó. Se eu rodar aqui, ele tem que retornar verdadeiro para a gente. Deu um erro, faltou aqui um T, né, pessoal? Print. Então, isso é verdadeiro, true. Mesma coisa aqui, ó, está, a variável está, recebe programação in S. Então, neste caso aqui, também vai dar verdadeiro, né? Se eu colocar aqui um print de está, verifica aqui que é verdadeiro. Agora, não contido, o mundo está contido em S.
Obviamente que não, né? Neste caso aqui, se eu colocar um print e colocar não contido, isso aqui vai me retornar falso, porque a palavra mundo não está na variável S, tá certo? E para nós finalizarmos aqui essa parte, eu posso utilizar o Python também para me poder inverter uma determinada matriz, uma determinada string. Eu vou colocar aqui, ó, string invertida vai receber, eu vou colocar aqui, ó, S entre colchetes e vou colocar aqui, ó, eu quero que comece na primeira letra, então 2 pontos, até a última letra, e vou colocar um sinal -1. Dessa maneira aqui, ó, eu inverto a minha matriz. Então, se eu der agora um print string invertida, veja que agora eu tenho, então, a minha matriz programação, a minha string programação em Python de forma invertida. Então, dessa maneira aqui, né, nós trabalhamos a manipulação de string no Python, pessoal, que é bastante interessante nós observarmos aqui algumas dessas funções, alguns desses métodos que nós podemos utilizar aqui da linguagem Python, e dessa maneira nós finalizamos aqui essa parte da manipulação de strings no Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês aí algumas principais manipulações que nós podemos fazer com o tipo de dado string, utilizando a linguagem de programação Python. Eu espero que vocês possam aproveitar aí. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o arquivo do código-fonte para que vocês possam fazer o download do arquivo, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. E nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!